Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2024. Passando para deixar uma breve reflexão para finalizarmos a semana ouvindo de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a correção de Deus para a tua vida, para a minha vida, a busca pela santificação, que é um processo. Sabemos bem disso, que santificação é um processo. E a palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso nessa manhã. Hebreus capítulo 12, vou ser bem rápido na mensagem nessa manhã, mas o texto é longo, eu peço que você tenha paciência. Hebreus 12, do verso 1 até o verso 13, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, verso 3, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos? Diz assim: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ela for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a toda a quem o recebe como por filho. A correção de Deus, ela é para crescimento espiritual. A gente aprende aqui nesse versículo também, que nesse texto, que nós devemos estar sempre olhando firme para o autor e o consumador da nossa fé, o nosso Jesus, E ele passou por muitas afrontas, muitas coisas, E aqui a exortação é para que deixemos o pecado que de perto nos rodeia e corramos a perseverar a carreira que nos está proposta, Perseverar é continuar firme, perseverar é insistir, é não desistir, é continuar avançando para a nossa carreira em Cristo Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é interessante, E não desprezar a correção do Senhor, sempre olhando para Ele, Ele está pronto para nos corrigir, porque Ele nos ama e quer termos como obreiros aprovados no seu reino. E o verso 5 diz assim: Já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filho? Verso 6: Porque o Senhor corrige a quem ama, tá vendo? É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrige, E é verdade, o pai corrige o filho, porque o filho, até atingir a estatura de varão perfeito num plano espiritual, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser ensinado, ele às vezes vai apanhar, vai ser admoestado, E aí, esse texto, o autor de Hebreu vai trazer também para uma vida secular. Os nossos pais também nos corrigem, Até uma certa idade, quando atingimos a maioridade. E depois nós vamos ter que arcar com os nossos erros quando assumimos ser adultos. E com Deus é assim, Ele corrige. O nosso Pai Celestial nos corrige. Até com vara, para disciplina, para aprendizado. O verso 8: Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não os filhos. Além disso, tivemos nossos pais, como falei agora, segundo a carne, os quais os corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, santificação. Deus é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, E para a gente sermos participantes da santidade, ele vai dizer: sede santo como eu sou santo. A santidade de Deus, ela é irreversível, A santidade do Senhor, ela é imutável. A santidade do Senhor, ela é inabalável. Nada abala ou muda a santidade do nosso Deus,
E para sermos participantes, devemos caminhar com esse propósito de olhar para Cristo e aprendermos com a sua santidade. Na verdade, verso 11, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza, contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados, né? Quando a gente passa por uma correção, por uma disciplina, é isso? Causa um pouco de tristeza, parece que a gente se sente abandonado quando somos corrigidos, né? Aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Cada ação, reação. Então, não muitas vezes, mas sempre, por sermos amados do Senhor, seremos corrigidos por Ele, para que possamos alcançar a santidade almejada por nós e proposta por Deus aos nossos corações, né? E por isso nós somos aí provados pelo Senhor, para que possamos gerar frutos. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aqui esse versículo 12, a gente já encerrando a leitura do texto, versículo 14, né? Fala dessa aliança de Deus com o homem. Segui a paz com todos. Eu gosto de A e não gosto de B, eu gosto de C e não gosto de D, eu perdoo A, mas não perdoo D, eu convivo com A, mas não quero conviver com C. Na realidade, nós somos chamados a conviver com todos, né? Nem todos vão ser, ou todos não serão da mesma maneira que o pastor Carlos. Cada um é do seu jeito, da forma que Deus cuidou e criou, cada um tem a sua identidade. Uns tímidos, outros falantes, outros que gostam de pregar, outros que gostam de orar, outros que gostam de ficar quietinho, né? Mas nós, né, devemos estar todos juntos, sempre juntinhos, cuidando um dos outros, não é verdade? Para que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamina. Quer dizer, nós não devemos ter amargura, não devemos estar preocupados com quem nos afetou. O próprio Jesus, né? O nosso Jesus, ele foi alvo de perseguição, de zombaria, de calúnia, mas ele tinha o cuidado de amar a todos e perdoar, para que nos ensinasse que a graça de Deus é maior que tudo, né? E que a raiz de amargura não pode brotar no nosso coração e venha perturbar nossa vida com Deus, né? E aí esse texto vai mais longe, diz pra gente como é que faz pra gente alcançarmos a santidade. O verso 16 diz: ninguém seja devasso, profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, né? Quer dizer, nós não podemos trocar a nossa comunhão e a nossa busca pela santidade, né? Não podemos nos privar disso e trocar por um prato de lentilhas, né? Como Esaú fez por um prato de comida, tocou a sua primogenitura. E nós devemos sim negar as iguarias do mundo e continuar a servir ao nosso Jesus, né? E é isso, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos ter um coração bom, né? Que nós possamos nos adaptar às coisas mundanas. E verso 17 diz: depois, como bem sabeis que, querendo ele ainda há de herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, né? Esaú tentou de tudo, mas não foi de coração. Então é isso, que Deus te abençoe, que você possa buscar essa santificação, entender a correção de Deus sobre a tua vida, entender a correção de Deus, né? Perdoar, amar, tá bom? Vamos avançar, bora derrubar os gigantes, vida de vitória, vida na palavra de Deus.
vida de vitória, obedecendo ao Senhor. E dizendo como Paulo, lá em Filipenses 3, versos 13 e 14, Paulo vai falar: irmãos, contra mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo falando, né, que o seu alvo é Cristo. E um verso que eu gosto muito de Paulo, quando ele escreve em Gálatas, capítulo 2, verso 20: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bora avançar. Graça e paz. Sextou.